ao Senhor Jesus. Amém, Senhor. A paz, igreja. Paz. Bom dia. Fábio falou sobre nós nos achegarmos ao Senhor, aceitarmos o convite, bebermos da água dele e fluirmos como os rios de águas vivas, né? E depois disso? Depois disso a gente vai querer fazer a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Estive pensando, né, sobre isso, será que eu conheço a vontade de Deus? Será que eu sei o que é a vontade de Deus? E eu fui buscar as respostas. Aonde? Na Bíblia, né? A Bíblia nos mostra a vontade de Deus. E a gente vê alguns versículos que nos mostram isso, né? 1 Timóteo 2, de 3 a 4, diz assim. Ele vem falando de uma maneira de agir, né? No começo do capítulo. E ele segue assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqui a gente vê uma vontade de Deus, a vontade de que todos sejam salvos, vem dele. Em Gálatas 1, 3 a 5 diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Segundo o quê? Segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Foi da vontade de Deus que Jesus se entregasse, que Jesus sacrificasse por nós, pelos nossos pecados. Por que ele teve essa vontade? Porque a vontade dele é que todos sejam salvos. Só existe uma maneira de ser salvo, é essa maneira. Ainda em João 17, de 17 a 19 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que que também eles sejam santificados pela verdade. Santificação. Será que isso é uma vontade do Senhor? Vamos ver? 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aqui, pessoal, é importante a gente enxergar, não é que eu me santifique, é que nós sejamos santificados. E o versículo anterior que nós lemos aqui diz que quem nos santifica é o Senhor Jesus. Ele se santifica por nós, né? E aí continua assim: abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele se santificou por nós, mas Ele espera de nós uma posição. Tem atitude nossa aqui. Nós vamos ver mais para frente sobre isso. O que mais? 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18 diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas, entendam bem, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. É da vontade do Senhor que nós glorifiquemos a Ele em todas as situações, que nós oremos, que nós nos alegremos, e isso está na nossa mão. A vontade de Deus, lendo esses versículos, para mim se resume em 2 pontos aqui. Tem outros pontos na palavra que fala mais sobre a vontade de Deus, mas aqui eu foquei nesses 2. E aí, o que a gente enxerga aqui? A vontade de Deus é que todos sejam salvos, e a vontade de Deus é que nós que sejamos santificados. Esse processo na nossa vida depende exclusivamente dele, salvação e santificação. Mas, por outro lado, é da vontade de Deus que nós participemos desse processo,
que nós nos posicionemos, principalmente no processo da santificação. No processo da salvação, nós não temos nada o que fazer. Ele já fez por nós. Mas no processo de santificação, Ele nos capacita e nos garante que podemos participar desse processo. Nós temos agora, com o Espírito Santo, a possibilidade de dizer não para o pecado. Esse é o poder que Ele nos deu. Esse é o poder que Ele nos deu. Então, através do Espírito, é que nós podemos participar do processo. Mas como é que eu participo desse processo? Colossenses 1, de 9 a 14 diz o seguinte: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para quê? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Nós seremos fortalecidos através do poder que vem dele. Para que tenham, e qual é o objetivo de recebermos esse fortalecimento? Para que tenhamos perseverança e paciência com alegria, dando graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Para que possamos participar, eu vou reforçar, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, tendo sabedoria e entendimento espiritual. Na nossa força? Não. Na força que vem dele. Porque é só assim nós vamos ter perseverança, só assim nós vamos ter a paciência para seguir nessa caminhada que não é curta, mas Ele está conosco, né? E se é através da glória dele, o que eu faço então? O que eu vou fazer? Salmos 40, de 6 a 8 diz assim: sacrifícios e oferta não pediste, mas abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: tenho grande alegria em fazer a sua vontade. Tenho grande alegria em fazer a sua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Ele não pede sacrifício, mas ele pede uma entrega voluntária. O Flávio falou sobre isso. Uma entrega voluntária, para que nós possamos ser servos, escravos de Deus, em alegria. Em alegria vamos fazer tudo o que Ele quer, tudo que é da vontade dEle. Mas ainda assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. E aí Ele nos fala o que Ele vai fazer para nos ajudar. Salmos 143, 10 diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que teu bondoso Espírito me conduza em terreno plano. Ele, através do Espírito dele, já deu a possibilidade, porque Ele vai nos ensinar. O Espírito Santo dele que habita em nós, porque aqui ele fala, aqui o salmista diz: meu Deus, pois tu és o meu Deus. Se Deus é o meu Deus, eu sou filho. Se eu sou filho, eu tenho espírito. Se eu tenho espírito, Ele vai me ensinar a fazer. Ele está dizendo que Ele vai ensinar aqui. Não podemos duvidar disso, né? Ele que nos conduz. Ele que nos conduz. Em Gálatas 5, 16, 18 nos mostra o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Nós somos guiados pelo Espírito? Como eu sei se eu sou guiado pelo Espírito? Como eu entendo isso? Gálatas 5, 22 a 25 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. São duas coisas que a gente vê aqui. Se vivemos pelo Espírito, quem nos permite viver pelo Espírito? Jesus Cristo. Isso é dele, vem dele. Mas tem outro ponto aqui: também andamos pelo Espírito. O andar é nosso. O andar é nosso. A nossa atitude no processo de santificação é crucificar a nossa carne. Através de quê? Da minha força? Não, na força do Espírito. É Ele que nos ensina, é Ele que nos conduz nesse processo. Corroborando com isso, Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que se ofereçam, é minha atitude, eu me oferecer em sacrifício. Este é o culto racional. É racional, não é emocional. Eu tomo a decisão. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita, o quê? Vontade de Deus. Eu vou experimentar a vontade de Deus, eu vou entender a vontade de Deus. Quando? Quando eu me entregar em sacrifício voluntário, tá? Essa é a nossa adoração a Deus, né? E como eu faço isso? Renovando minha mente, não me amoldando a como o mundo é. Nós somos diferentes, nós não somos desse mundo, né? Dessa forma, somente dessa forma nós vamos experimentar, e vamos entender, e vamos viver boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Hoje eu falei bastante do processo de santificação, mas existe uma outra coisa, das duas coisas que a gente viu aqui sobre a vontade de Deus, que é a salvação e a santificação, que Ele nos permite participar. A salvação vem de Deus, mas como serão salvos se não ouvirem? Então Ele nos chama também para participar desse processo, não para salvar, mas para proclamar o Evangelho, para proclamar a verdade. Nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra. Nós não podemos rejeitar esse ministério. Onde a gente vê isso? 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu esse ministério. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele nos confiou essa mensagem. Nós que levamos essa mensagem. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ele faz toda a obra. Ele faz toda a obra. Mas Ele nos chama para participar. Nós temos a oportunidade de participar dessa obra. Isso é uma maravilha, para quando nós entendemos isso. Quando eu entendo isso. E a minha reflexão hoje é a seguinte: será que eu tenho pregado ao mundo a salvação de Deus? Será que eu tenho crucificado a minha carne? Então, será que eu tenho realmente feito a vontade de Deus?
Essa é a minha reflexão e, de verdade, eu gostaria que vocês também refletissem sobre isso. Porque Ele nos chama para isso. Ele já nos deu isso. Nós podemos fazer isso. E a minha oração hoje é, irmãos, que nós possamos diligentemente, como igreja e em união, estarmos juntos nessa caminhada e assim experimentarmos verdadeiramente a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que isso seja verdade na nossa vida e que nós façamos isso até que Ele volte.